Introdução. Correr em direção ao alvo é a única coisa que ocupa a mente de um corredor na pista de corrida. Nada o desvia de sua rota. Assim deve ser com a corrida cristã. Ponto 1. Perigo dos falsos mestres. Poucas coisas têm traduzido tanto prejuízo para a igreja quanto os ensinos perpetrados pelos falsos mestres. Desde os tempos apostólicos, a igreja enfrenta heresias. Enganam-se quem pensa que hoje é diferente. Ponto 1. Tópico 1. Livro de Filipenses, capítulo 3, versos 1, parte A. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo volta ao importante tema da alegria, já mencionado outras vezes. Mas agora acrescenta algo importante. No Senhor. Regozijar-se não é apenas uma sugestão, e sim um comando. Nossa alegria está em quem Jesus é e naquilo que ele fez em nosso favor. Falsos mestres roubam a alegria do crente porque colocam sobre ele um fardo insuportável que vai drenando o seu prazer de servir a Deus. O Evangelho não aceita aditivos. Nada pode ser acrescentado, por isso traz descanso. Tudo já foi feito. Não há nada a ser conquistado. Quando queremos acrescentar algo ao Evangelho para melhorá-lo, ocorre ao contrário. Nós o perdemos. Ninguém pode ser salvo confiando em Jesus e mais alguma coisa, daí a intolerância de Paulo com os judaizantes. Estava em jogo a verdade do próprio Evangelho. O veneno do legalismo ontem e hoje continua letal para a da alegria cristã. A ideia legalista dos falsos mestres de que a salvação deve ser parcialmente conquistada pelas boas obras mata a alegria cristã. É a promoção de um cristianismo sem a graça de Deus. E sem ela estaremos perdidos, pois como Paulo vai dizer em outra carta, pela graça sois salvos, por meio da fé. Livro de Efésios, capítulo 2 e versos 8. Ponto 1, tópico 2. Livro de Filipenses, capítulo 3, versos 1, parte B. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O apóstolo diz estar sendo repetitivo, mas o assunto exigia isso. De todos os desafios enfrentados pela igreja, os internos sempre foram os mais perigosos. Paulo estava preocupado, pois ouvira que a igreja de Filipos estava sendo atacada pelos falsos mestres. Quem eram eles? Devido ao seu chamado para evangelizar os não-judeus, nenhum grupo atormentou mais o apóstolo do que aquele conhecido como judaizantes. Estes eram judeus que confessavam Jesus, mas insistiam que a salvação não poderia ser obtida, a menos que os cristãos, sejam gentios ou judeus, guardassem a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, que era o sinal distintivo da antiga aliança. Sem a circuncisão, diziam, não haveria salvação. O erro judaizante feria de morte a doutrina da salvação pela graça por meio da fé, razão pela qual Paulo foi tão inflexível e inciso ao refutá-los. Não se faz acréscimos ao Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos nem precisamos melhorá-lo. Infelizmente existem os judaizantes modernos, os quais gloriam-se não em Cristo, mas em suas próprias ações. Ponto 1, tópico 3. Suas características. Livro de Filipenses, capítulo 3, versos 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A descrição que Paulo faz aqui dos falsos mestres dispensa maiores explicações sobre o caráter maléfico deles. Por 3 vezes, Paulo usa o verbo acautelai-vos. Na Bíblia, a repetição tríplice de algo merece especial atenção. Vejamos o que o apóstolo quer dizer. São 3 aspectos do mesmo tipo de gente. A. Cães. Não se refere a animal de estimação. Nos tempos bíblicos, o cão era um animal imundo diante da lei, que vadiavam latindo e revirando os lixões em busca de cadáveres para se alimentarem. Chamar os judaizantes de cães era o mesmo que os considerar desprezíveis e vis. B. Maus obreiros, mostra que sua área de atuação era a Igreja de Cristo, mas ao invés de cooperar para o seu bem, prejudicavam-na. O falso obreiro distorce as Escrituras para a sua própria condenação e dos que o ouvem. Estão mais para demolidores do que construtores do reino. C. Falsa circuncisão demonstra que o rito havia se tornado um fim em si mesmo,
o que nunca foi propósito divino. Por não ser acompanhada de um coração transformado pelo Espírito, o que eles faziam era tão somente mutilar. O cristão é a verdadeira circuncisão. É o que Paulo diz na sequência. Ponto 2. A vida de Paulo no passado. Essa seção de Filipenses é extremamente biográfica. Paulo examina a própria vida e nos deixa ensinos profundos. Seu propósito continua sendo desmascarar os lobos que buscavam espaço entre o rebanho que Deus lhe confiara. Ponto 2. Tópico 1. Circuncisão e nobre nascimento. Filipenses 3, verso 5. Parte A diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Paulo não se sentia confortável em falar de si mesmo, e em geral, só faziam debaixo de pressão, e mesmo assim, contrariado. Mas como os judaizantes vociferavam suas pretensas credenciais judaicas, Paulo vê-se forçado a desmascarar a falsa confiança deles. Primeiro lembra que foi circuncidado dentro das mais estrita obediência da lei, ou seja, ao 8º dia. Não era um prosélito, como alguns judaizantes. Nasceu judeu. Além disso, pertencia uma das mais notáveis tribos, a de Benjamim. Se a distinção especial de pertencer ao povo de Israel possuísse algum valor salvífico, então eu teria direito a isso, diz Paulo. Mas, ao contrário deles, que confiavam na carne, qualquer suposto privilégio à parte de Cristo, Paulo não se gloria de sua linhagem, embora estando em maior vantagem, como acabara de demonstrar. Antes, diz que servia, adorava a Deus em espírito e gloriava-se em Cristo, não na carne. Ponto 2. Tópico 2. Fariseu. Filipenses 3 e versos 5. Parte B diz: quanto à lei, fariseu. Paulo pertenceu à mais severa seita judaica dos seus dias. Não havia muitos deles, apenas algo em torno de 6.000, afirmam historiadores. Eram comumente orgulhosos de sua formação rigorosa e escrupulosos na guarda da lei. O fato de Jesus os haver denunciado como hipócritas e condutores cegos nos faz sentir aversão por tudo que representavam, mas eles não foram assim sempre. Em suas origens, o farisaísmo foi uma reação ao mundanismo helênico, com forte ênfase na pureza religiosa. Sua alta consideração pela lei merecia admiração. Isso explica o orgulho pré-cristão de Paulo ao dizer: quanto à lei, fui fariseu. Entretanto, posteriormente os fariseus transformaram-se em religiosos hipócritas, que viviam uma santidade falsa. De um início admirável, eles gradualmente se degeneraram no ritualismo vazio. Não obstante, tiveram seu valor e continuavam sendo profundamente respeitados nos seus dias. Ponto 2. Tópico 3. Perseguidor da igreja. Filipenses 3, verso 6 diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Os judaizantes exaltavam suas supostas virtudes judaicas, mas nenhum deles poderiam se equiparar ao que Paulo tinha sido. Ele foi o mais cruel e implacável perseguidor da Igreja de Cristo e braço de ferro do Sinédrio. Paulo sentia profundo pesar por isso que fizera, a ponto de dizer que nem mesmo deveria ser apóstolo, dado o fato de ter perseguido a Igreja de Deus. Sua argumentação aqui era clara. Se os judaizantes achavam possuir privilégios, sua vantagem sobre eles era demasiada grande. Ele fora perseguidor. Os judaizantes poderiam alegar o mesmo? Quando finalmente teve um encontro pessoal com Cristo, Paulo percebeu que toda sua religiosidade não o qualificava diante de Deus. Ele era um miserável pecador. Pior ainda, um iludido e orgulhoso pecador. Todos os seus aparentes lucros converteram-se em enorme perda. Cristo é o único lucro real. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que vantagem teria? Ponto 3. Paulo no presente e no futuro. Já vimos como foi a vida de Paulo antes de Jesus, agora veremos a mudança que o Evangelho trouxe. O poder de Cristo apaga o passado, orienta o presente e dá segurança para o futuro. Ponto 3. Tópico 1. Justificado por Cristo. Filipenses 3, versos 9 diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei,
senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo fora criado, como já vimos, no mais rigoroso judaísmo e aprendera que a lei era o caminho da salvação. A obediência a ela salvava o fiel. Mas ele estava equivocado, e deixa isso claro na carta aos Filipenses. Descobriu que a salvação só possível pela fé em Cristo. Se a salvação viesse pela lei, então a morte de Jesus teria sido em vão. Paulo diz no texto lido que não encontrou justificação de seus pecados na lei, mas por meio da fé em Cristo. Toda a sua bagagem mostra-se inútil e desnecessária. Era um esterco. Essa é uma lição importante nesse tempo em que tentam rejudaizar a igreja. Sistema religioso algum pode nos salvar. A relação entre a fé e a lei foi muito problemática nos primórdios da igreja. Mesmo atualmente existem correntes evangélicas confusas, misturando lei e graça, como era o caso dos judaizantes, ao ensinarem uma salvação provenientes das duas coisas. A lei fora transitória. Já cumpriu seu papel criando uma consciência de pecado, mas não tem o poder de salvar. Cristo tem. Ponto 3. Tópico 2. Prosseguia para o alvo. Filipenses 3, versos 14, diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo gostava das analogias esportivas. Aqui compara o crente a um atleta de alto nível. Wiersbe diz que prossigo é a tradução de verbo usado pelos gregos para descrever um caçador perseguindo avidamente a presa. A determinação do atleta está em evidência aqui. O bom corredor não olha para trás. Ele sabe se o fizer, perderá velocidade e foco. Uma coisa faço. Um só e único objetivo. Paulo corre espiritualmente. Cristo é não apenas a maior, mas única meta da vida. Tudo o mais deve se conectar com ele. Conhecê-lo é o maior dos tesouros. A meta e o alvo do apóstolo também deve ser a nossa. Alcançar um profundo e íntimo conhecimento de Cristo. Ponto 3. Tópico 3. Esperança da ressurreição. Filipenses 3, versos 21, diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A corrida só termina na glória. A linha de chegada só será finalmente cruzada no retorno de Cristo. O universo inteiro aguarda esse momento. Enquanto os judaizantes viviam no passado, tentando convencer outros a voltarem para a lei, o crente é chamado a viver focado no futuro, aguardando a volta de seu Salvador. Paulo diz que uma pátria celestial nos aguarda, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A esperança no regresso de Cristo deve orientar a nossa vida neste mundo. Aqui, sofremos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Temos um corpo de humilhação exposto a todo tipo de fraquezas, porém um novo e glorioso corpo nos aguarda. Um corpo semelhante ao de Cristo. Maranata. Aplicação pessoal. Como tem sido a sua corrida espiritual? Continua resoluto e focado em Cristo ou tem permitido que as distrações diminuam seu ritmo?